Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou o Armindo Bart, host do podcast, estou aqui com o meu parceiro do meu lado, Bruno. Tudo bem, Bruno? Buenas, pessoal. Tudo bem? Vamos para mais uma? Vamos que vamos. Vamos para o nosso 5º episódio, o pessoal está gostando bastante, satisfação estar com todos vocês aqui. E nós já vamos apresentar nosso convidado só um pouquinho antes da gente começar, passar alguns recados dos nossos apoiadores. A gente conta com o apoio da CIA Brasil, que é nosso apoiador master. Eu e o Bruno, a gente trabalha na CIA. A CIA que trabalha com 2 linhas de trabalho bem claras, assim. Uma é a consultoria direta a produtores rurais, produtores que trabalham com pecuária de corte, pecuária de leite, integração lavoura-pecuária, e também a outra frente de trabalho é o desenvolvimento de projetos sustentáveis. Então, você que é empresário e quer tornar o seu negócio mais sustentável ou quer participar de iniciativas mais sustentáveis, procure a CIA para potencializar o seu negócio e estar dentro dessa pegada do carbono. E você que é produtor rural e não está satisfeito com o seu negócio, quer melhorar, quer potencializar, quer produzir mais e ter mais rentabilidade, também fale com a CIA Brasil. É só entrar em contato, você deve estar vendo @CIA_agronegócio, e é só entrar em contato com a gente que nós com certeza temos a melhor solução para você. E o nosso outro apoiador é a FarmCont. FarmCont, que é a plataforma mais completa de contabilidade no agro. A FarmCont vem desenvolvendo, né, um sistema muito automatizado que pega todas as notas direto da Receita Federal. É um produto desenvolvido para contadores. Então, se você é contador e não conhece a FarmCont, entre em contato. E se você é produtor rural e o seu contador não tem o sistema da FarmCont, você tem que levar toda essa parte de declaração de imposto de renda, levar todas as notas, papéis. Com a FarmCont não existe nada disso. Então, fale com o seu contador para ele acessar, falar com o pessoal da FarmCont e contratar esse sistema que facilita um horror, né? Principalmente agora que a gente acabou de fechar essa questão do imposto de renda. Quem tem o sistema da FarmCont passou muito tranquilo e obrigado. Então, se você quiser conhecer mais a FarmCont, acesse lá @FarmContBR ou pelo site farmcont.com.br. Isso aí. Outra coisa importante, né? Falar, pessoal, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal e também ativar ali o sininho de notificação e nos seguir nas redes sociais, Pé no Barro Podcast, no Spotify, no Instagram, no Facebook e também no TikTok. Beleza? Vamos lá, Bruno, vamos para nossa convidada. Hoje nós estamos bem esperançosos, não, bem animados aí com a nossa convidada, a falar de um tema um pouquinho diferente hoje. Apresenta ela para nós. E a nossa convidada, será que coloca ou não o pé no barro? O pé no barro, Primeiro, assim, a gente tá super feliz, né, com o que vem acontecendo, com a repercussão que vem dando, os feedbacks muito positivos do que a gente vem fazendo, né? Então, a gente está trazendo pessoas de várias áreas, né? Obviamente, todas relacionadas ao agro, né? Todas as pessoas que botam o pé no barro, como a gente... E essa é a provocação, né? O porquê o pé no barro. Para pessoas que estão fazendo pelo agro, independente de qual parte, né, da cadeia ela tá. Então, a repercussão tem sido ótima, que bom que vocês estão gostando, estão lá, a gente conta, né, esse mundo aqui um pouco diferente pra gente, mas é a curtida, é o compartilhamento, é o comentário, então é aí que a gente consegue sentir aí, mapear e ver que tá no caminho, que bom que estão gostando, e tenho certeza que hoje vai ser mais um dia bárbaro, porque a nossa convidada, Clarice Schwartzman, vai nos falar muito, que eu tenho certeza que a gente vai ter uma ótima conversa, e nós vamos abordar muito assunto, muitas verdades que nós aqui, principalmente quem está no Sul, acha que entende, que sabe tudo, muitas verdades sobre esse mundo da carne, do churrasco, tenho certeza que a gente vai conseguir abordar e desmistificar e trazer outra visão. Clarice, bem-vinda, obrigado por ter aceitado aí bater esse bate-papo conosco. Eu que agradeço, eu sou super pé no barro, então me sinto da família. Que bom estar aqui com vocês, compartilhando esse conteúdo, né, com a audiência que está crescendo cada vez mais, e eu acho que é um assunto bem pertinente, né, a gente olhar para esse universo, né, de uma forma potente como e com todo o respeito. É pé no barro e mão no fogo. Isso, pé no barro e mão no fogo. Muito bom. A Clarice é uma das grandes referências nacionais aí no mundo do churrasco. Referência, né, total, tem participado de eventos, tem um currículo bem legal, fez uma transição de carreira, né, Clarice? Era da área da comunicação. E depois entrou para esse mundo do churrasco, já apresentou um TEDx, eu até assisti ele, muito legal, vamos falar um pouquinho dele também. E para a gente começar, Clarice, queria que você falasse um pouquinho dessa tua história, principalmente dessa transição do mundo do churrasco. Podia contar um pouquinho de como é que foi essa tua transição de carreira e como é que você entrou para o mundo do churrasco e o que você vem fazendo hoje, né, nesse teu trabalho.
Eu acho que a gente tem, eu sempre falo que nós temos o ser humano, né? Ele nasce com talentos, ele nasce com um olhar delicado sobre algumas coisas e a gente ao longo do tempo vai criando, né? Nós vamos nos alinhando, né? Vamos nos conectando com profissões ou atividades ou oportunidades de desenvolver isso ao longo do tempo. Eu mudei, na verdade, 2 vezes de carreira, né? Eu sou da área de comunicação, sou publicitária, trabalhei 15 anos no Grupo RBS, na área de marketing, comunicação, divulgação, criação de projetos, curadoria com projetos culturais para apoiar, né? Através de produtos que a empresa tem, né? Tinha e tem. E eu me conectei também com a área cultural. Fui para a área cultural depois de 15 anos, trabalhei 20 anos mas o churrasco sempre me acompanhou. Eu sempre gostei de fazer, porque, né, eu sou de Passo Fundo, né, nasci em 1965, tenho 58 anos, já, né, bem rodada, como se diz. e sempre assim, gostei, porque o interior, né, para quem né, tem nessa era analógica, a televisão surgiu depois, enfim, então se vivia muito pátio de casa, né? O pátio de casa eu sempre falo que é o mundo no interior, ou enfim. Então eu sempre ficava em volta da churrasqueira, porque meu pai adorava fazer, meus pais, né, já faleceram, mas eles adoravam cozinhar, minha mãe na cozinha, meu pai na churrasqueira, sempre inventava alguma coisa, recebia gente, e eu ficava em volta sempre, e sempre me gostei dessa... Eu acho que é a alma pé no barro, né? Sim, Que eu acho que é a essência de estar em volta e curtir e valorizar, né, o fogo. Então, eu saí de Passo Fundo e depois eu morei em vários lugares, né? Eu morei em várias capitais, sempre fui curiosa, né, de vivenciar outras culturas, né? Eu valorizo muito o repertório, acho que nós somos feitos de repertórios, então quanto mais a gente consegue vivenciar as coisas e se jogar no bom sentido para entender, né, outras culturas, outras formas de pensamento, então isso é uma riqueza. Então eu fui viajando e vivendo em outros lugares e o churrasco sempre me acompanhou. Então era uma forma de eu transformar, né, de juntar os amigos, colegas de trabalho, juntar a família, e sempre me chamava a atenção, puxa, não tem nenhuma mulher fazendo isso. Sempre você assou. Sempre eu assei, né? Ou quando não era eu ficava dando pitaco, sabe? Botando, olha... Mas assim... Os pitaqueiros é o que mais tem no churrasco. Sempre. O cara bobeia, vai lá, vira o espeto. Mas observando que nem todo mundo sabe fazer, que Claro. tem toda uma... né, o fogo, isso é uma técnica, né? Realmente tem uma ciência aí, mas a minha, assim, na época era muito empírica, era muito intuitiva, de observação. Então, a gente estava falando, né? Eu não sabia nem como é que era um Angus e um Hereford, não sabia como é que, né, qual era raças britânicas, zebuínas e taurinas, enfim, não tinha noção de muita coisa. Eu tinha, né, o meu foco era dentro da churrasqueira, Mas aí tu tá assim... Quando que isso se torna, né? Porque até então tu tá rodando o mundo, tá fazendo outras coisas, Isso. trabalhando numa área totalmente diferente. Totalmente diferente. O churrasco nunca foi o começo, ele sempre era o fim para alguma comemoração, alguma Sim. coisa assim. Mas dizia muito de mim, como eu me relacionava com o mundo, como eu me relacionava com as pessoas, de uma forma né, que tem uma espontaneidade, que tem uma verdade, que tem uma troca muito... que eu acho que é tudo o que a gente busca, né? Algo que seja genuíno, vamos dizer. E eu estava, né, um período da minha vida, chegando próximo aos 50 anos, né, trabalhando, eu me especializei em captação de recursos, né, na área cultural e produção. E a área cultural já estava, né, porque eu peguei, assim, uma coisa bacana, eu peguei a mudança de mercado, eu sempre... por algum motivo, né? Eu até mandei fazer uma camiseta chamada Protagonista, né? Eu sempre entrei nos meus desafios como pioneira. Então, eu comecei a fazer captação de recursos quando não tinha lei de incentivo, quando tinham poucas empresas investindo, né, sem política cultural, mas sabendo que existe um mercado ali que era possível conversar. Então, eu criei um mercado também, me destaquei nessa área,
Só que passar chapéu para buscar recursos para cultura é muito desgastante depois de um tempo, né? Porque imagina, eu fiquei 20 anos. Então, eu peguei o início desse, né, do mercado, das empresas no Rio Grande do Sul, se dando conta que a comunidade importava, né? Que tem uma riqueza ali que é importante investir. Mas isso foi mudando com o tempo. Eu digo, não, tô aí, né? Num momento de crise, mas principalmente porque eu acho que chega um momento também, pela minha história, que a gente vai... que eu quis também entender, né? Pegar o fio da meada. O que sempre me acompanhou, né? O churrasco. Tá, mas por que as mulheres não fazem? Por que as mulheres não estão ali? Isso há 10 anos atrás. Puxa, tem muito poucas mulheres. Por que elas não fazem? Elas não fazem porque é um conhecimento passado de pai para filho. É um reduto muito masculino. É um lugar que o filho tem acesso, ou, né? Ou é muito. Coisa de homem, isso aqui coisa não é de homem, e as mulheres estão. Elas cuidam de outra coisa. Os homens ficam na churrasqueira, né? E as mulheres ficam na cozinha. Isso. Então. Era, né? Eu acho que ainda tem um pouco. Né? A gente mudou bastante desde que eu comecei. Eu impulsionei para que isso acontecesse, eu empoderei as mulheres, eu trouxe conhecimento. Né? E então essa mudança foi quando eu me dei conta disso. Eu digo, puxa, eu vou desenvolver um projeto, um curso, né, para as mulheres, para que elas possam se aproximar da churrasqueira, né? Porque quando a gente fala em churrasco, em churrasqueira, né, nessa cultura, ela tem várias camadas. A gente não está falando só da carne, a gente não está falando só da churrasqueira, a gente não está falando só, né? A gente está falando sobre uma cultura, sobre algo, como a gente estava falando, diz respeito a uma forma de celebrar, uma forma de reunir as pessoas, uma forma de compartilhar momentos interessantes, né, de conversas, de amizade, Então, essas camadas todas me chamaram a atenção pelo meu olhar 360 graus, né, que vem da comunicação, da cultura, do meu repertório, da minha influência, ter nascido no interior, né, de ter convivido. Quando que cai essa ficha, assim? Como é que é o teu processo no sentido de acabou aqui, eu vou para outra? Porque a gente conversou com algumas pessoas aqui, né? E alguns deles fizeram essa mudança. Assim, cara, tu tava super bem, tu tava num lugar, tu tava numa zona de conforto, né? Que é a palavra. E aí, de repente, tu resolve, larga tudo e vou pra outra. Tem aquele bichinho que tá incomodando. Como é que funciona isso pra ti? Diz, cara, porque assim, vou botar a cara lá, tu falou muito em protagonista, em pioneirismo, né? E vou dar minha cara a tapa lá, vou entrar de novo. Mas tava bom, por que... Como é que funciona contigo isso aí? Eu acredito muito... Eu não sei, eu acho que existe um movimento do universo que te coloca nesse lugar, não sei. Mas eu acho que é uma questão até de evolução, no sentido de as pessoas que são curiosas, assim, não é por falta de medo, né? Medo, eu sempre, né? Sempre tem uma palavra, quem tem medo, né? Então... Os boletos também chegam, né? Os boletos começam a chegar. Exatamente. Então, assim, quando eu fiz essa transição, eu estava muito... Eu acho que essa crise, né? Eu chamo crise porque a crise, ela te movimenta, te faz questionar coisas, né? Eu acho que ela diz respeito ao teu bem-estar, o que te traz paz, o que te traz... o que te movimenta para o próximo degrau, né? E às vezes a gente não sabe para onde a gente vai, né? E foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a entender que a área cultural, né, esse mercado, ele já estava num outro momento e eu não tinha mais aquela energia, né, para abrir as portas, para abrir janela, para entrar pelo buraco da fechadura, como eu fazia, né, abrindo espaço. A gente tem que parar um pouquinho, né? No meu TEDx também tem isso. Às vezes a gente tem que parar, né? E fazer uma reflexão. E esse parar, ele é muito assustador, porque os boletos chegam, né? O mundo lá fora tá 1000, né? E a gente tá só olhando. Tá, e agora, o que eu faço? Fora o julgamento das pessoas também, né? Fora o julgamento. Então, assim, foi bem complexo no início, porque eu tava, né, com ainda oportunidades na área cultural, tava, né, envolvida em produções, né, de exposições, de alguns projetos de teatro, captação de recursos para livros, e eu estava assim, puxa, quero parar, quero dar só que tu não pode, né? Então essa transição foi
tomando forma à medida que eu fui também colocando foco, né? Pela minha experiência na comunicação, eu também consegui né, fazer com que esse curso, com que essa abordagem se tornasse algo, tivesse uma reverberação especial também, né? E que houvesse um olhar diferente. Puxa, por que a Clarice está fazendo aquilo, né? Mas, Clarice, por que ela está olhando para as mulheres e trazendo elas para... O que ela está provocando no mercado? Como é que ela está... Daí, dessa incomodação, vou fazer um curso, tem uma caminhada aí nesse meio de ter validades. Cara, eu asso bem carne mesmo? Será que eu vivo disso? Passou isso? Como é que é essa relação? Porque todo mundo gosta, né? Ou quase todo mundo gosta de carne. Modéstia à parte, nós dois, né, Bruno? Nós gostamos bastante. Pelo tamanho mais de comer do que de assar, né? Mas tem aquilo, tu assa bem, assa tu, tem aquela validação ali, tem aquela turma ali dentro, cara, vai. Tem a turma que incentiva e que momentos assim, tá, agora eu vou fazer um curso, já tava assando, já começou, vou fazer um churrasco pra turma, dá pra ganhar dinheiro com esse negócio? Bom, é muito desafiador quando a gente sai, né, de um projeto que já está consolidado, que foi no meu caso, como captadora, produtora na área cultural, e resolve colocar os dois pés, né, como assadora, né, como professora de churrasco começou. Muito desafiador. Então, eu acho que uma coisa importante, né, para quem está nesse movimento, eu acho que chega um momento também que a gente vai fazer opções, né, que te coloquem em algo que diz mais respeito ao que tu gosta. E eu gosto de falar uma coisa, a gente, por mais simples que seja aquilo que tu faz, no meu caso, ensinar as mulheres a fazer churrasco, tu consegue movimentar, né, um universo que para aquelas pessoas faz sentido. Uhum. Né? Então, assim, eu faço projetos, né? Especializada em fazer projetos, especializada em fazer acontecer esses projetos. Eu peguei o meu projeto, né, e trabalhei ele para que ele... Então, assim, eu não nasci sabendo ensinar, né? Eu sabia fazer churrasco, mas eu precisei... Uma coisa é assar o churrasco e outra coisa transformar a metodologia. Exatamente. Então eu fui estudar, eu fui me preparar para isso. Qual é a metodologia que eu quero usar? Então eu fui pesquisar, né? E só que assim, num universo onde tudo começando, não tinha nada. Então assim, pensa o mercado da carne, da genética, dos profissionais, não tinha ninguém. Dos eventos de churrasco não tinha nada acontecendo. Tinha um movimento em São Paulo, tinha um cara em São Paulo que eu acessei, que é o Marcos Bassi, né? Uhum. Que é um pioneiro na carne de qualidade, ele é um açougueiro, depois ele tem, né, tem um restaurante, ele já faleceu. Hoje é a filha dele que toca, né? A Tati, minha amiga, porque eu faço parte... Como eu comecei lá atrás, eu faço parte de da elite do churrasco, dos assadores, né? Que chegaram no mercado lá atrás. Abriram mato. E que abriram mato. Uhum. Exatamente, a Tati fazia parte disso. Mas eu conheci o pai dela na internet 1 ano ou 2 anos depois, acho que 1 ano depois que ele faleceu. Uhum. E me aproximei muito da Tati, né, de projetos, né, da Churrascada, que é um evento que acontece em São Paulo, que foi o pioneiro e que alavancou todos os outros eventos, inspirou toda essa... hoje a gente cutuca um arbusto, tem um evento de churrasco acontecendo no Brasil, né? É impressionante. Então, assim, eu me preparei para... Né? Mas e é isso que eu acho que é interessante, né? A gente tem... Eu tinha isso já muito forte, né? Uma afinidade com essa cultura dos assados. Sabia que era importante para mim, como profissional e como ser humano, né? Estar me apresentando e alavancando esse universo para as mulheres. Mas como fazer isso? Então eu fui estudar, fui me preparar, criar a minha técnica, né? E entender por que eu salgo antes. Eu salgo antes porque, né, eu tenho ali, né, as respostas para dar para as minhas alunas, né? Por que o fogo tem que ser assim? Olha, porque o resultado ele é melhor, né? Sim. Então, assim, o meu papel como profissional, como professora,
é desmistificar e simplificar para que esse ato de tu assar um churrasco possa se transformar cada vez mais num compartilhamento de convivência, de conversas, né? Porque eu acho que existem conversas, a gente fala em conversas, né? São onde nasce as amizades, as afinidades, né? A gente abre, né, uma janela nesses momentos super importante de afeto, né? De troca. O fogo sempre foi um lugar, sempre foi, desde o início dos tempos, um lugar onde nos uniu e nos fez evoluir como ser humano, né? Então, assim, evoluir como ser humano, né, nessa jornada desde o início dos tempos, a primeira faísca até hoje, o fogo tem um papel fundamental. E as mulheres, depois eu fui estudar também, elas tiveram um papel fundamental, né? Mas elas, pelo patriarcado, aí vem todo um estudo também, toda uma visão, que é essa visão 360 graus, as mulheres foram afastadas disso, né? Então, assim, os banquetes sempre foram dos homens, sendo que no dia a dia as mulheres elas eram responsáveis por manter a fogueira acesa e se elas não cuidassem bem disso, elas eram castigadas, entendeu? Então, assim, eles saíam para caçar, né? E as mulheres ficavam ali, a fogueira não podia apagar, apagou, então vai levar, vai ser punida por isso. E isso ajuda a entender que o churrasco é muito mais do que a carne, né? Exato. A gente muito tem aí muitas camadas e são essas camadas que interessam. Então, eu acho que a mensagem que fica sobre isso para mim, né, quando eu falo sobre mudança de carreira, todos os movimentos que eu me envolvi, eles têm a ver, né? Tu vê, eu estou no churrasco, como assadora, como professora, mas eu carrego comigo a comunicação e a cultura. Né? Isso é um fio condutor e que numa mudança de carreira, tu vai mudar de carreira, mas esse teu repertório, esse fio condutor, ele vai te dar né, uma base para que tu possa, né, desenvolver um trabalho. Não é fácil, digo para vocês, assim, eu tenho, né, como eu falei, eu já estou numa fase da minha vida onde o fogo, ele te cobra um pouco mais, né? Porque é uma relação de troca muito intensa. O fogo, ele é potente, né? Eu sempre digo que trabalhar com fogo requer um corpo fechado, né? Tu tem que ter... tu vai ver aqui, né? Ó, eu tô toda lascada, né? Mas, assim, realmente tem... essas camadas todas, elas fazem sentido para mim. É prazeroso. Eu vejo assim, né? A gente fica... o assar é fácil, né? O churrasco é barbada e tal. Isso aí é... Imagina ganhar a vida assando churrasco e tomando cerveja, porque acho que todo dia que tu tá assando carne, tu tá bebendo... A gente tende a puxar eu faço isso, né? De achar que a tua profissão é o que eu faço no final de semana, de abrir, botar uma cerveja, uma carne, e aquilo vai ser todo dia. Não, ele tem o lado duro, né? De claro. Estar à frente do fogo, de servir as pessoas, porque chega um momento que inverte. Eu quero comer a melhor carne do mundo, no melhor ponto possível, porque eu estou com a Clarice aqui, eu não aceito erros, eu quero que ela, né? Então tem um lado da barreira. E aí tem um negócio que outro dia a gente conversava, né? Porque isso é uma... tende a ter... Era um negócio super tradicional. Churrasco. Como é que eu valorizo quem faz churrasco? Porque, é um bom assador, mas eu vou pagar para alguém fazer um churrasco, vou contratar alguém para me ensinar. É uma coisa que soa até absurdo, né? Porque a gente tem muito tudo que é serviço não é valorizado, né? A gente tende a ter isso porque ou a grande maioria, porque eu sei fazer. Hora assar uma carne para me comprar para fazer isso. Hora tem que ter técnica para, sabe? Eu fico imaginando o tamanho do desafio de encarar isso como uma profissão. Exato, muito desafiador. Mas é uma profissão. É uma profissão. Eu acho assim, eu tenho nessa profissão... ela tem, por exemplo, dentro da minha profissão, já criei um projeto chamado Festival Comida de Galpão. Foi um primeiro evento, na época que nem se valorizava tanto o acampamento Farroupilha, eu digo, não os iniciados, né? O pessoal do MTG, Não estou falando das pessoas, né, que fora desse universo, que olhar para aquele lugar, né? E entender que o fogo, né, ali é importante. Vamos trazer pessoas, né, os chefes que estão nos restaurantes, para eles entrarem no acampamento Farroupilha e cozinharem só com fogo primitivo, com esse fogo. Então, eu fiz esse festival junto com a prefeitura na época, em 2017, né?
trazendo chefes da cidade importantes, e a gente criou vários experimentos ali super bacana. Então, trabalhar com isso é desafiador, né? Muito desafiador, mas é esse ponto. Eu sou muito inquieta, então, para mim, estar à frente do fogo assando é uma das minhas paixões. Outra é transformar isso também em projetos, né? Em projetos que sejam relevantes, como eu te falei do livro, né? O livro, eu fiz um livro, né? Porque como eu falei, né? Eu comecei há 10 anos atrás, né, já tendo, para vocês terem uma ideia, 4 meses depois do meu primeiro curso, segundo curso, eu tive uma matéria de 15 minutos na Ana Maria Braga, no Mais Você. Eu vi. Tive uma matéria de 2 páginas na revista Cláudia, né, falando sobre esse olhar feminino sobre, né, uma mulher à frente. Porque é isso, não é assar um churrasco, né? E eu acho que faz parte, nem todo mundo sabe. E o gaúcho tem um pouco isso, né? Eu sempre comparei assim, dizem que na Bahia o baiano não nasce, ele estreia, né? Porque todo baiano é artista. E aqui a gente já nasce churrasqueiro, só que não, né? Só que não. Então, é interessante porque o meu público, eu já dei aula para homens. Quem é o teu público? Meu nicho é feminino. São as mulheres que te seguem nas redes, são as mulheres que vão nos teus cursos, são as mulheres que nos eventos te procuram, porque tu faz um monte de evento aberto. Eu diria que tem, se eu olhar assim quem me segue, né, no Instagram, tem um pouco mais de mulheres, vamos dizer 60%, 40% homens. Eu tenho um público misto. Equilibrado, né? Equilibrado. E com respeito, as pessoas me respeitam, né? Tanto masculino quanto feminino. Mas o meu nicho é o público feminino. Por quê? Exatamente por isso, porque é uma forma de cozinhar, né? É uma forma de... E eu valorizo, assim, eu sempre... Quando a gente estava falando das conversas, né? Existe eu acho que quando a gente está ao redor do fogo, e isso no meu olhar sobre essa história, e ainda mais por que a gastronomia, tem tantas camadas aí, por que a gastronomia se tornou algo tão valorizado nos últimos tempos? Por quê? Porque a gente está cada vez mais digital, porque a gente está cada vez mais individualistas, né? Eu acho que a humanidade, ela tá, né? O ser humano, as comunidades, como a gente tinha antigamente, que elas se reuniam ao redor do fogo para conversar, para contar histórias, para, né, fazer com que as gerações fossem, né, essas histórias, essas lendas, né, toda essa questão mística também, ela meio que, né, as pessoas têm outro foco. Então a gastronomia porque a gastronomia é diferente da culinária, né? A gastronomia, quando a gente fala assim, a gastronomia, ela traz esse invólucro da culinária, né, da comida, do ingrediente, mas ela também, na gastronomia, ela traz as outras camadas. Ela traz referências de cultura, ela traz referências do fazer, de quem faz. Ela traz ela traz outras histórias. Então, a gastronomia do fogo, do churrasco, que eu chamo isso como uma gastronomia, ela tem várias camadas. Então, quando a gente vai para essas conversas ao redor do fogo com um olhar feminino, a minha abordagem foi sempre procurar fazer com que essas conversas femininas tivessem valor, né? Fossem validadas. Porque ela tem uma delicadeza, porque ela tem uma outra abordagem, né? Ela tem... Eu acho que é diferente do masculino. Não... E outra coisa que eu acho importante falar, no meu trabalho, não é desenvolver, olha, nós os homens são melhores, as mulheres são, ou as mulheres são melhores. Não, a gente quer fazer, né? A gente quer fazer, a gente quer poder fazer, né? E não... Sim, é integral. Não é ser melhor ou pior. Não é uma competição. Né? É ser. Estar junto, É ser. Então, é esse o desafio. E meu público, né, ele não é um nicho feminino, não são profissionais, são mulheres de 15 a 80 anos, tem muitas aposentadas, né, viúvas, solteiras, tem um público bem diverso, de várias idades, onde essas mulheres querem
usar a churrasqueira, elas querem aproveitar para reunir as pessoas. Elas querem desenvolver essa forma de reunir, né? E dominar isso, saber como fazer. E assim, o feedback que eu recebo das alunas, né, que eu encontro, olha, primeiro, porque é um lugar que tu vai conquistar e não é fácil abrir. O marido, o namorado, o irmão, eles não vão deixar. Eles vão deixar isso numa, por exemplo, Que louco, né? eu encontrei uma aluna lá no Marcelo Bolinha, que eu fiz um evento agora, uma aluna, coisa mais querida, ela foi lá, ela disse, olha, no Dia das Mães eu consegui fazer um churrasco, eles deixaram eu fazer um churrasco, olha, eu me saí tri bem, eles ficaram assim surpresos, porque é um lugar que também eles não vão abrir, porque é uma mudança cultural, e isso é muito interessante, então assim, quebra, né? Porque o domingo é tradicional. Sim. E tem eu ia falar, eu vi não sei se chegou a ver aquele documentário que é o Todo Sobre El Asado, que é um Sim. argentino. E tem uma parte que eles fazem exatamente essa comparação, assim. Eles colocam uma parte meio machista do churrasco, né? Que só homem assa e mulher nem pode ficar perto, que é uma reunião de homens. E tem um outro personagem lá do documentário que ele fala que é o contrário. Que o churrasco é coisa de mulher, que o churrasco é na cozinha, então cozinha é coisa totalmente machista as duas visões, né? Mas mas colocando assim que como a mulher que deve ser a responsável pelo churrasco. Então uma coisa meio... estranho, né? Uma mudança. Não, é uma mudança, porque para nós, eu tô olhando sempre o nosso retrato aqui, né? E porque é uma coisa super tradicional, aquilo é o meu espaço. E meio bruta até, às vezes, né? De pegar lenha e a carne grande pra espetar. Eu acho que a gente tem que ser conquistado. Eu brinco assim, cara, que assa, mas assa bem. Né? Pra te pegar esse lugar aqui, tu tem que ser... Porque tem uma responsabilidade grande. Porque não eu falo que tem uma responsabilidade grande por dois motivos. Um, assim, aquela carne que tá ali, ela vem de vários anos. Eu brinco sempre, né? Eu brinco com a história que nem da gordura. Para aquela carne chegar no teu prato, na tua churrasqueira, fez uma caminhada. Teve o cara lá no campo que produziu, que começou lá com a terneira que virou vaca, que foi virar mãe, que saiu terneiro, que depois engordou, que teve todo o trabalho e chegou. Aí o cara chega ali e estraga a carne. Cara, tem uma responsabilidade com aquilo ali. Aquilo ali tem E eu olho muito isso. E depois tem uma responsabilidade com quem tu tá servindo. Porque, independente se é pra tua família, se é pra ti, se é pros teus amigos, tratar bem quem tá ali e comer uma carne bem, né, um pedaço de carne bem feito, bem assado, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande. Então, assim, quer tá lá, tem que conquistar aquele espaço, não pode tratar. E aí, entrando assim, né, eu não sei por que o pessoal bate tanto na carne. Porque eu olho isso na TV, assim, também, os caras... eu também falo nos meus cursos, mas não precisa bater, vamos tratar com carinho, gente. Aí o cara tira aquele pedaço de carne e bate. Compartilho contigo. O cara trata aquele pedaço, aquilo tem uma história que chegou ali, ele vai ser... Aí eu quero... Não sei se é estilo, o que é, porque tira Não carne, o gaúcho bate, tem isso, né? Ele, primeiro, o sal grosso. E aí o sal grosso... Eu, por exemplo, eu não uso mais sal grosso no meu churrasco. Eu uso sal entrefino. Isso, vamos dando dica aí pra Mas turma. eu queria voltar um pouquinho num assunto que eu sempre falo nos meus cursos também, né? E faço questão de salientar, né? Quando a gente tem um trabalho, né, que eu valorizo, que eu conheço do campo, né, que passa por vários processos até chegar na gôndola, né, para venda, toda a cadeia produtiva tem responsabilidade para chegar uma carne perfeita na minha mão. Né? Não vou nem no prato, né? Então, assim, essa cadeia produtiva, né, que é um investimento cada vez mais em tecnologia, em bem-estar animal, em sustentabilidade, né, sanidade, sai, né, ela vai até o frigorífico. O frigorífico ele tem que ter a responsabilidade de tratar, né, de uma forma também altamente cuidadosa, né? Desde a embalagem, o abate, a embalagem, o transporte, né? Aí chega no ponto de venda, gente, pensa, se o ponto de venda não tratar isso bem, acabou. Acabou todo. E a gente vê a maioria dos lugares, eles não têm o cuidado. Tu vai no supermercado, tu vai ver assim um monte de carne, né? Aquilo ali jogado de um jeito que parece que tá ali, e aí quem quiser pega. Né? Aí tu olha uma embalagem que já está toda empapada de líquido, né? Geralmente com uma fita adesiva, né? Para colar de novo, porque ela já esfriou. Eu fiz
Eu tive uma oportunidade. Tu tem um trabalho com o frigorífico Silva. Tenho. Né? E esse trabalho, obviamente, que é fazer lá o cara consumir a carne. Mas é trabalhado toda essa história para trás, nesses momentos? Como é que é? Eu procuro sempre, nos meus cursos, né, falar sobre a origem. Eu acho a origem algo fundamental para validar o meu trabalho também. Ou seja, se eu não pegar essa carne que tem toda uma história, né, e eu valorizo a origem, eu acho que a carne gaúcha merecia ser tratada de outro jeito. Tá? Eu acho que a carne gaúcha tem potencial para ter um selo, tá? Para ter padrão, para ter uma união, né, dos frigoríficos, né, do campo, das raças, e ter alavancar isso como um produto premium, como um produto de terroir, né? Então, assim, eu valorizo isso. Por quê? Porque se eu pegar essa carne, né, que eu vou escolher, né, uma peça perfeita, pago por isso, né? Eu sei que o trabalho do Silva ele tem embasamento no que eu acredito. Qualidade de embalagem, transporte, né? A toalete, né? Não sei se vocês sabem toalete, o que é. Explica para quem tá... Porque isso chega a toalete é quando é feita a peça, né? O corte, uma picanha. Ela tem que ser bem limpa, né? Ela tem que ser bem acabada, ela tem que estar no tamanho certo. E tantas, né? Todos os cortes, ela tem uma limpeza para chegar na mão do consumidor. E quanto mais limpa, né, e bem apresentada ela tá, mais a gente vê, e sem buraco. Daqui a pouco o frigorífico vai lá e faz um buraco na gordura, corta de um jeito que não... Então, mais caprichado, mais... eu respeito mais. Então, assim, eu não vou... A peça fica bonita, né? A peça tá bonita, a embalagem tá sem ser... Ela tá bem lacrada, ela tem... Isso para mim é fundamental, porque ela me dá exatamente isso. Bem cuidado, né? Então, eu sei que do campo à mesa, aquela empresa cuidou, tá? Quando chega na minha mão, eu tenho uma... E aí vai, né? A gente tem uma super responsabilidade. Por quê? Se eu errar aquele ponto, se eu queimar ela, se eu não tratar, se eu não valorizar aquela peça, todo o trabalho anterior é perdido. E eu sempre falo isso. Por isso que técnica é importante. Por isso que a gente saber tirar o máximo proveito do fogo e dessa transformação que é feito para nos dar sabor, né? A gente está falando de salga. Eu prefiro salgar antes. Por quê? Porque a carne, o sal, ele realça o sabor dos alimentos. Essa é a função do sal, né? Só que, assim, não Vou aproveitar para aprender aqui, né? Vamos tirar esse curso. O sal não é exagerado, né? As pessoas, elas colocam aquelas pedras de sal grosso, depois elas batem, né? Acho que... e é uma questão cultural. Lá em cima, tu não vai encontrar isso, né? Ou aqui embaixo também não. Mas, assim, é o sal que tinha, nem era do campo, né? No campo, a gente tinha, é o mesmo sal que dava para os animais, né? Então, eu salgo antes por quê? Porque é uma carne salgada, não é uma carne com sal. Entendeu? Quando tu salga depois, é uma carne com sal. E antes é uma carne salgada. Essa frase é do Marcelo Bolinha. Eu fiz esse trabalho com ele, né? Agora. Ele disse, Bolinha, a gente estava assando ali. Primeira vez que a gente faz juntos uma coisa, né, mais específica. Eu falei, Bolinha, eu salgo antes. E ele falou, eu também. Eu digo, opa, que bom, né? Porque a gente vê... E não tá errado, tá? Eu gosto de falar também sobre isso. Porque importante, assim... salgar antes. Testa, faz o teu churrasquinho... salga antes e vê como é que fica. Eu salgo durante. Faz, né? Experimenta. É satisfatório para o meu paladar. É sobre paladar, gente. Obviamente que qual é o certo? Qual é o certo? O certo por exemplo, ponto de carne. Eu não tenho como te dizer, olha, come mal passada. Não, bem passada é que é o bom. É paladar, né? Eu tenho que respeitar o que tu gosta. Porque as pessoas confundem sangue, né? É uma carne com sangue. Não tem sangue ali, o sangue corre pelas veias e artérias, né, do animal. Ali é uma mioglobina, é o líquido da carne. Né, um animal ele tem 75% de água. Então, esse líquido com a cor da carne vira essa suculência que as pessoas chamam de sangue, mas não é. Então, isso é muito cultural, né, da parte do ponto, porque antigamente se falava muito na questão parasitária, de problemas com parasitas, verminose e tudo, até a circose, que sempre foi um problema grande, né, para a humanidade e tal. Então sempre se falou, principalmente para o suíno,
comer carne bem passada Sim. por causa disso. Meus avós, eu vejo assim até uma questão, não sei se é observação, né? Não é dado científico nem nada. É uma observação que a gente vê assim, o pessoal geralmente, meus avós, meu pai até começou a mudar um pouco essa... Os mais velhos, quer dizer os mais velhos. Os mais velhos, exato. Os mais velhos gostam de carne mais passada. O meu sogro sempre é uma briga, porque ele quer comer a carne mais passada e quer comer o primeiro pedaço. Isso aí é bem do... Nunca vai acontecer O gaúcho, né? Casqueirando, né? Que chama... Que é essas lasquinhas mais crocantes. Eu brinco assim, eu vou deixar um pedaço estragar pra ti, deixo lá no canto, depois... Mas a gente vê, mas é uma questão de geração mesmo. Comia a carne bem passada, porque não confiava muito na origem da carne. A questão é a origem, exato. né? Então, acho que é isso. O mercado mudou nesse sentido também. Hoje, né? Essa mudança tem os abates mercado. clandestinos? Tem. Né? Tem os abates caseiros? Tem. Né? Então, tá sujeito a... Né? Eu não sei qual é... Porque existe toda uma questão higiênica, né? Inspeção de toda, né? Eu, por exemplo, eu valorizo o CIF, né? Certificação de Inspeção Federal. Eu valorizo um monte. Eu quero saber ali quando foi, né? Que tem as informações ali. Sempre falo isso nos meus cursos também. Né? Quando que ela foi abatida, a validade dela, quando ela foi embalada, a validade. Né? Tem inspeção. Agora, eu acho uma questão cultural. Só para concluir, o gaúcho ele gosta das carnes mais passadas, né? É difícil tu fazer. Agora eu fiz no Expo Churrasco, um festival que teve aqui, eu fiz carne suína, um prime rib suíno, e o prime rib ele é uma corte do lombo que resseca muito fácil. Então, quanto mais passado, mais ressecado fica. E eu tinha que, né, ir no máximo possível. Porque o consumidor, ele não... Por quê? Porque tem essa ideia antiga, né? O mesmo com a carne ovina. Então, o mercado mudou, as formas de fiscalização mudaram também, o cuidado. Eu acho que o consumidor, quando ele conhece, né? Começa a conhecer, ter acesso a todos esses detalhes de mudança de mercado, de cuidado, de certificação, ele muda também como ele vai consumir. Mas, tem assim, uma parte de educação nisso aí, né? Dessa mudança. Por exemplo, o restaurante mais premiado no Brasil e que está nos 50 melhores do mundo se chama Casa do Porco, em São Paulo. A Casa do Porco. Eles têm lá até a tartar de suíno, né? Tartar suíno, tartar é o picadinho cru. Né? Então, sabe... A gente está num mercado completamente dinâmico, eu não sei, eu acho que ele vai, né? Obviamente que tem cada vez mais nicho, as pessoas elas têm um consumo cada vez mais consciente no sentido do que eu posso pagar e quando eu quero pagar. Né? Não é a carne do dia a dia, é uma coisa, agora a carne que eu vou comprar para um churrasco, né? Oferecer para meus convidados. Então, eu vou selecionar melhor o que eu vou comprar. Sim. E vou pagar por isso, mas não vai ser todos os domingos, talvez, ou vai ser todos os domingos, mas eu vou ter... Né? E outra coisa que eu acho importante também, o mercado mudou no sentido de oferta de cortes. Eu queria abordar isso porque, assim, duas coisas, né? Onde é que a gente está, se pudesse traçar uma linha de evolução do que a gente vivia, de um desconhecimento sobre carne, sobre churrasco, sobre consumo, até o saber tudo, vamos dizer assim, onde é que a gente tá, 10%, 20%, quanto a gente já andou disso, que eu acho que a gente andou muito pouco, né, porque tem desde o campo até o fazer, né, a armazenagem, toda essa série de coisas que tu citou. E essa evolução, porque não muito tempo atrás, talvez 10, 15 anos, tu tinha que ser amigo do açougueiro para comprar um bom pedaço de carne e dar sorte. Hoje tu chega ali no Zafari, tu tem carne de tudo que é lugar, de tudo que é qualidade. Como que é? Fala um pouquinho sobre a nossa mudança, como é que tu... Porque tu tá ali. Eu acho, exatamente assim, eu acho que se tornou mais acessível, né, ao consumidor final, pelas casas de carne, né, pela forma de apresentar. Isso é um produto de desejo, né? Vamos dizer, quem gosta. Né? A gente está falando de quem é carnívoro. Né? Não tem... Então, quem é carnívoro, quem gosta, vai atrás, né, de qualidade. Então, mudou muito o mercado nesse sentido. E os supermercados tiveram que correr atrás também. Eu acho que eles estão muito atrasados. O tratamento que eles dão para a carne ainda é muito a desejar. Quando eu vou no supermercado, eu fico chocada, né?
com a apresentação. Mas eu vejo pelas casas de carne, eles têm os cortes, eles são embalados como uma joia, né? Como um produto que agrega valor a isso aí, né? Ao trabalho que é feito, né? E nos últimos 10 anos isso mudou muito, muito. O acesso, por exemplo, eu morei 4 anos em São Paulo. Peguei a pandemia, né, no meio do caminho. Imagina quem queria fazer churrasco nessa época, para reunir pessoas, foi bem desafiador. Churrasco online. Churrasco online. Então, é um mercado muito mais maduro nesse sentido. Por quê? E o Rio Grande do Sul está conquistando isso. E do Paraná, a gente estava conversando, os cortes são diferentes. E a gente começou... O Rio Grande do Sul demorou para abrir espaço para isso. Né? Então, a gente trabalhava antigamente no Rio Grande do Sul com cortes maiores, né? Então, não tinha esse... que os nossos vizinhos Uruguai e Argentina já tinham desenvolvido isso também. O rodebife, o bife de chorizo. Passar de tira, né? Porcionado. Por quê? Porque mudou também a forma de fazer, né? Gente, é um assunto tão amplo, tem tanta coisa. É o dia todo, né? Que eu pensando aqui, eu digo, gente, para que lado eu vou? Porque se tu pegar sobre nós estamos te empurrando, equipamento, se tu olhar sobre equipamento, né? Pra começar por isso, vamos dizer. Equipamento, a gente tem as churrasqueiras fundas, que a gente tem 99% aqui no Rio Grande do Sul, né? Todas as casas têm, apartamentos, barará. Hoje, um saco de carvão é carésimo, né? Mudou o valor. Então, assim... Para eu encher uma churrasqueira e ter o calor certo, eu preciso de gastar muito carvão. Aí a grelha, né, a parrilla, ela já tem já facilita, porque é um calor mais... E aí tu vai comprar, né, e os cortes já são mais para grelha. Então, assim, né, todo um desenvolvimento. Nós estamos fazendo uma mistura com corte para grelha, para parrilla e assando uma churrasqueira de espeto, né? Exato. E aí a gente gasta mais carvão, a gente tem, né? Então, assim... Muita coisa mudou. O que é mais fácil, assar na churrasqueira funda, essa, vamos dizer, de espeto ou numa parrilla? Ou mais fácil ou mais difícil? Assim, ó, eu prefiro hoje, eu tenho na minha casa porque tem muita gente que está começando, aí o cara está fazendo um projeto lá e vai colocar o quê no apartamento, na casa dele? É assim, eu acho que o mercado, ele tá caminhando para cortes porcionados e mais sua medida. E... No mercado, por exemplo, o gaúcho, ele teve uma resistência, mas ele foi, né? Ele teve que abrir para isso, né? Então a gente tem cortes, por exemplo, muito inglês, o Denver, o Flat Iron, o Baby Beef, né? Tem todos, isso aí no mercado de São Paulo tá direto, né? Mas a gente tem daqui o rodebife, né? O bife de chorizo, tem vários, né? Cortes que tem nomes dos nossos vizinhos. Então, assim, a gente tem cortes hoje para parrilla. Confusão enorme, né? E que gera uma confusão enorme, porque se for olhar o rodebife, ele é o mesmo ribeye nos Estados Unidos, que também chega aqui com esse nome, né? O ribeye, que é e a gente tem o entrecôte, né? Que é o mesmo corte na França. A gente chama de entrecôte, mas a gente chama de rodebife ou acho que é o filé de costela também. Que é, exatamente. Então, dá uma confusão. Mas isso é sobre o mercado, né? A gente está sendo... por isso que mudou o sistema de corte, né? O Brasil também tem um sistema de cortes e que era muito do campo, né? Eles faziam o abate e faziam o porcionamento dentro da própria musculatura. Hoje em dia, não. Ele é feito, né? Ele tem toda uma tecnologia ali a favor. Mas sobre equipamento, eu hoje prefiro grelha, né? Prefiro grelha porque ele me dá por exemplo, os cortes disponíveis no mercado são mais para grelha, né? Tem quando por exemplo, agora meus cursos são dados numa parrilla, né? Onde é importante ver, né, essa relação, porque a grelha, né, ela tem uma característica, daí a gente entrando nas camadas aqui, porque sim. Ela tem uma característica que ela vai grelhar a carne, né? O que é grelhar a carne? Fogo forte. Então é um fogo intenso. E os cortes para fogo intenso, eles estão já mais acessíveis. Então tu vai, né? Tu pode... Isso, por exemplo, no Zafari, vou citar um exemplo.
tem mais cortes maiores. Então, eu preciso de um tempo maior para assar. Então, a grelha, se eu for usar a grelha como equipamento, eu preciso de mais distância ou fogo menor. Entendeu? Depende do tempo que eu vou assar. Esses mais detalhes é só no curso. Exatamente. Então, assim, tem assim, aproveitamentos. Mas sobre o açougueiro, né? Eu me lembro que quando eu comecei, eu ia conversar, pedir carne no açougue, era uma dificuldade. Eu tinha que ser amiga, eu tinha que quase seduzir o açougueiro para me dar uma carne... Né? Porque era um desrespeito com as mulheres também, né? Eu comprei já gato por lebre algumas vezes. Isso continua. Então, nesses mercados mais atrasados, assim, porque isso acontece com a erva mate, por exemplo. Nós estamos falando aqui no sul, mas o pessoal vai se identificando em vários. O açougue e tal tá bom agora. Parou de ficar bom. Ele mudou o fornecedor de carne. Muda de açougueiro, muda de açougues. A erva mate agora, a marca boa era essa. Agora não é mais. Essa erva mudou. Não sei o que aconteceu. Começou a ficar ruim. Então tem... Por quê? Porque não tem um padrão. Não tem... Nós falando de cadeia como um todo, né? Esse padrão de fornecimento que vem lá do campo, de ter a qualidade, o tamanho de peça ideal, ter... e aí vamos puxar a brasa para o nosso assado, né? Que a gente trabalha muito no campo, isso de... Cara, eu tenho que ter uma constância de entrega, eu tenho que ter um padrão quando o cara vai num remate, e aí ele vai comprar um lote de terneiro, que vai ser o boi que ele vai vender gordo lá. Quando a gente diz assim, vamos procurar compra um padrão só. Talvez não compre esses animais que muitas vezes são os mais baratos, porque é um animal que vai deixar um lote ponto e vai deixar a cola que vai ficar para trás, que já vai ser um animal diferente, que vai acabar sendo uma peça diferente lá na frente. O cara, quando vai fazer inseminação, né, que é o da produção, esse cara vai escolher um sêmen ou vai comprar matriz. Então, todo aquele trabalhinho que começa de formiguinha, que dependendo da ponta que tu tá, demora anos para conseguir ver o resultado, de ter um gado, por exemplo, com uma qualidade melhor, para conseguir chegar lá na ponta final, né, da organização. E que pode tudo ser posto fora se o cara lá não armazenar bem no final. Exato. E tem a questão também da indústria, que às vezes os produtores reclamam bastante da indústria. Não, porque o frigorífico ou penaliza ou bonifica. A gente sempre orienta eles a irem atrás das bonificações, atender o padrão. Porque o próprio indústria entendeu também. Se chegar aqueles animais num padrão premium, ele consegue também repassar esse valor premium. Então, há a possibilidade de pagar também para quem está fornecendo esse produto, né? Então, tudo é uma relação ganha-ganha. É uma relação ganha-ganha. E eu estava lembrando de uma experiência que eu tive, né? Que eu fiz um trabalho para o Canal Rural uma época. E eu tive a oportunidade de fazer uma expedição para conhecer do campo a mesa. Eu fazia o churrasco no final. Nas fazendas do Mato Grosso. Tem muito gaúcho, obviamente, né? E fazendas dentro de uma... Eu não vou falar marca, mas assim... Posso falar. É da 1953, né? Da JBS. E eu fui no campo, então eu tenho um protocolo para isso. Então, lá o produtor, né? O cara da fase do campo, investia nesse protocolo. Investia na alimentação. Toda uma questão... que isso é fundamental, né? Quando tu vai seguir quando tu vai entrar no nicho de carne, né? Tu tem carne premium A, carne premium B, carne premium C, daí tu vai... Porque hoje eu tenho uma frase do Marcelo Bolinha, que não existe carne de primeira e carne de segunda, existe boi de primeira e boi de segunda, né? Mas então, eu fui para visitar esses campos, né? Essas fazendas selecionadas para a gente conhecer o trabalho do protocolo 1953. E foi super bacana, né? A gente vai lá na fazenda, eu fazia o churrasco, eu conhecia a fazenda, conhecia os donos da fazenda, e no final eu fazia um churrasco com essa carne. Legal. Mas daí, indo mais adiante, quando a gente chegava então, era assim, cara, um super investimento, né? Para tu chegar no protocolo. Né? E eu acho que vocês ajudam isso também, não é investimento não é só financeiro, mas é de direcionamento, né? Então, que mercado eu vou atender, né? Como é que é esse consumidor final? Por isso que eu acho que quando a gente fala do campo à mesa, eu, por exemplo, eu fui no Universo Pecuária. Né? Por que eu fui no Universo Pecuária? Não tinha quase ninguém da cadeia produtiva, do final da cadeia produtiva, acho que era uma única pessoa lá. Por que eu fui no Universo Pecuária? Porque eu quero conhecer o campo à mesa. Não adianta eu... e eu acho que o papel do produtor, do campo, também é chegar à mesa. Né? Então, só voltando para essa experiência lá no Mato Grosso... Eu fui, né, a gente fez esse trabalho de olhar para o investimento, né, e para o trabalho, né, que uma marca fomentou esse mercado para criar um nicho.
A gente foi, quando eu cheguei no supermercado para comprar a carne, para buscar a carne, para escolher, né? Porque era uma gravação, não tinha como pegar a carne, por quê? Porque ela estava numa gôndola que tinha sem temperatura. Né? Essa carne. Essa carne, ela estava numa gôndola sem temperatura. Tirou todo o valor que foi construído. Ela estava com uma embalagem que já estava folga, assim, ela estava toda. Sabe? Já estava pegando vácuo ali da. Já estava pegando vácuo, já estava. Empapada, né? Aquela umidade. E eu digo, gente, eu fui lá no campo, vi tudo o que aconteceu. Chego aqui no ponto de venda, tem isso? Acabou com a história toda. Acabou com a história. Eu fiquei revoltada. Não, sabe por quê? Porque eu acho que é um desrespeito, né? E tanto ao consumidor quanto a... Por quê? Porque e eu procuro sempre ensinar, né, essa coisa de selecionar. A gente não é obrigado a comprar qualquer coisa que aparece. E nem qualquer coisa que te oferecem. Tem que escolher o melhor, né? O melhor. E isso diz respeito a todo esse processo. Tu assou carne pro pessoal da fazenda depois? Sim. E aí, como é que é a experiência dos caras comerem a carne deles, produzidas por eles, por uma Foi mão do maravilhoso, foi super assim, bacana, porque às vezes eles nem consomem, né? Exatamente. Então é muito legal isso, é um projeto bem bacana, foi muito legal. A gente levou equipamento, eles tinham lá, mas assim... Aí a família vai, né, embaixo daquela árvore especial que tem na fazenda, todos juntos ali provando a carne. Foi super bacana. O final do trabalho de toda a construção, Exato. que é um negócio familiar que tem... Me fala uma coisa, a cabeça tá fervendo porque tem assim... Tem muitas camadas. Muitas camadas. Vou adotar essa aí das camadas. Tá, depois eu vou pedir algumas dicas para te deixar pro pessoal na hora de escolher uma carne. A gente chega em vários estados. Tem gente para tudo que é lado. Obviamente, né, pelo sotaquezinho aqui a gente vê quem, né, que a gente é do sul e tal. O Armindo que não... Eu sou misturado. O Armindo não é... sotaque próprio. O cara, quando ele chega aqui no Rio Grande do Sul, o cara diz que ele não é daqui. Quando ele chega no Paraná, o cara diz que ele não é paranaense. Então ele tá por Santa Catarina. Eu tenho sotaque próprio. A gente sempre se orgulhou de ter a melhor carne do mundo, que tal. Hoje tem muita carne boa. De outros estados, em outros lugares. Tem mesmo. Como é que tá isso aí? Onde é que... A gente vai no supermercado aqui no Rio Grande do Sul, a gente está em Porto Alegre, e tem carne de Rondônia aqui, tem carne do Mato Grosso, tem carne excepcional. Pará. Mas essa carne tá entrando, não podia entrar, essa carne tá mais barata. Mercado é mercado. E tem público pra tudo. Concordo. Como é que é esse trabalho? O que tu conhece desse trabalho que é feito lá para chegar nessa carne de padrão, de qualidade? O mercado, essa experiência em São Paulo, e eu frequentando, né, o mercado lá de cima já há um bom tempo, aconteceu uma evolução gigantesca, né, que são marcas, né, que são novas marcas que vêm trazendo nichos de mercado, né? Então, esses nichos de mercado, eles atendem demandas que todos querem, né? Que é a suculência, a maciez, marmoreio, né? Marmoreio entrou na moda há pouco tempo, mas marmoreio é uma questão importante. Ela acontece, né, a partir de um protocolo também de alimentação. E existe um nicho enorme, né? Segmentado. Por exemplo, tu pega um 481, uma marca chamada 481, que é uma seleção, uma curadoria específica, porque existe isso agora, né? As curadorias profissionais. Por exemplo, o Roberto Barcelos, não sei se vocês já ouviram falar no Roberto Barcelos, ele é um dos maiores especialistas no Brasil. Ele já criou, tipo, BBQ Company, ele criou para atender esse mercado consumidor, né? Que traz... são curadorias, são curadores, né? O próprio... Gresseilé, né? Sim, ele é um curador de carne. Ele fez, por exemplo, ele faz a curadoria pro Debete. O cara aquele coqueiro, né? Que tá com trabalho com coqueiro. O Debete, exatamente. O Debete, ele que é tem... outro cara que quebrou, assim, mudou também essa forma da carne de São Paulo. Exatamente. O cara começou fazendo defumação, carne... dry age. E já começou com um grupo de amigos, criou a Churrascada, que foi o primeiro evento no Brasil de churrasco, como entretenimento, né? Entregando essa experiência sob o olhar de poucos assadores, né? Porque eu também peguei o início disso, mas chefes de cozinha que foram para esse fogo, né? Trazendo
toda essa experiência, acompanhamentos, né? Não dá para dizer que gourmetizou, né? Mas trouxeram outras referências. Então, o Debete, ele veio buscar aqui, né, uma carne diferenciada. Por quê? Porque o mercado lá de cima também tem, ele tem gado confinado, né? Ele tem, são outros valores, né? Ele vai buscar, eu acho que a genética é uma questão super importante, né? Na entrega de uma carne diferenciada. Pegamos o exemplo dos zebuínos, né? O quanto também evoluiu o Nelore, né? Que trouxe para o mercado também uma carne, obviamente que antigamente era um gado, né? Que uma carne mais dura, mas que mudou esse paradigma também por um estudo, né? Sobre genética, tempo de abate, barará. Né? Então tem conhecimento aí por tudo. Então assim, o mercado ele é muito diverso, tem muita oferta lá em cima. Aqui a gente se acha, né? Eu acho que, por exemplo, voltando para o Debete, né? O Rogério Debete, um amigo querido, tem hoje 2 casas de carne, tem restaurante. O cara veio buscar aqui na Coqueiro, né? Um trabalho, né? Para abastecer. Tem o Netão também, né? Bom Bife. O Bom Bife, que também veio no mercado gaúcho para abastecer, né? Obviamente, por quê? Porque o mercado lá em cima já está um pouco saturado, eu acho, né? Onde a gente tem um potencial aqui no Rio Grande do Sul que a gente trabalha muito pouco. Né? A gente estava falando, o Rio Grande do Sul ele precisaria se unir, né? À cadeia produtiva de uma forma mais a favor, né? Desse guarda-chuva da carne gaúcha, né? Desse guarda-chuva da carne envolve bovino, suíno, ovino, né? Acho que a gente tem a gente tem o Pampa, a gente tem os campos aqui do Rio Grande do Sul, a gente compartilha a fronteira, né, com países que têm uma cultura carnívora muito forte também, e a gente tem um trabalho muito pobre sobre isso. Né? Então, assim, quando tem uma riqueza grande, né, da história, da cultura, do bioma. E acaba cada um, às vezes, puxando pro seu lado. E acaba perdendo. Enquanto isso, os outros estão fazendo. Assim, ó, lá em cima tá 1000. Essas curadorias, essas marcas, né, específicas de nicho. Então, por exemplo, uma empresa como a JBS, ou mesmo a Marfrig, eles têm várias marcas para diferentes segmentos, desde o dia a dia até a carne premium. Né? E essa é a inteligência de mercado, de alguma forma. Tu vai atender o teu consumidor com preços diferentes, com cortes diferentes e com propostas diferentes, né? De protocolos diferentes. Essa história que se tem aqui, ela pode ser muito rica, mas ela por si só não basta se não tiver todo um trabalho final para mostrar, para levar isso para o consumidor. Aí tu vê iniciativas como o Fabrício Verdun, lutador do UFC, abriu uma casa de carne em Santa Catarina, em Floripa. O cara tá bombando, o cara veio aqui ou foi a Uruguai e conta essa história. Eles têm um projeto, a Verdun é um projeto do Silva, né? Do frigorífico Silva, junto com ele. Rodou, entendeu? Que é, assim, é marca, o cara tem esse potencial, tem... Sabem contar a história, o cara que agrega. Exatamente. Tem então o carisma dele também, né? Legal. Então ele trouxe isso como uma... Veio aqui, né? No Silva. O Netão também tá no Silva, né? Que abastece com a Best Beef. O Rogério Debete está aqui com a Coqueiro, né? Mas tu vê, o trabalho do Silva e da Coqueiro é completamente diferente, né? Enquanto o Silva ele tem um trabalho mais amplo, né? Ele tem ele precisa ganhar escala porque ele é uma empresa frigorífica que sobreviveu, né? Na verdade, os caras são heróis, na minha percepção, porque já entrou aqui JBS, Marfrig, já entrou várias empresas multinacionais e os caras se mantiveram e estão crescendo. E o trabalho do Luizinho lá com o Coqueiro, que é mais artesanal, ele tem tempo, ele faz uma curadoria bem selecionada, né, para atender um outro nicho. E o pessoal ainda reclama às vezes do Luiz. Não, o Luizinho não dá para entregar para ele porque ele é muito cheio de coisa e tal, mas é que tem toda uma história para quem ele entrega, onde essa carne vai, o padrão. E hoje ele está atendendo um mercado junto com o Rogério Debete lá, super importante. A gente pega o outro lado da cadeia, né, de quem entrega. Então e é bom ter concorrência, e é bom, assim, mas existe consumo de nicho cada vez mais. E marcas diferentes. Então eu vou, por exemplo, a 481 ela tem, a curadoria dela
é no Uruguai, né? Ela é carne uruguaia. E ela desenvolveu um tipo de embalagem, um tipo de abordagem com o consumidor, que o ticket deles é lá em cima. Eles estão dentro lá de um restaurante chamado Fazenda Churrascada, né? Eles têm um açougue modelo, é lindo o espaço que eles criaram, e eles atendem o nicho. E a gente não tem isso aqui no Rio Grande do Sul. Né, ainda. Isso para qualquer tipo de corte, de proteína. Eu não tenho isso para. Cordeiro, eu acho que é uma cadeia assim que ele teve que criar mais uma coisa de nicho, mas mesmo assim é sofrido. Então, assim, a gente tem muito que evoluir aqui, mas assim, se valorizar, né? Então, eu só dando um pouco de continuidade, foi isso que eu busquei com o livro que foi essa expedição. Para o gaúcho se conhecer, né? Eu só asso churrasco no espeto, senão não é churrasco gaúcho, gente. Pelo amor de Deus, né? A gente tem aqui essa riqueza das imigrações, a gente tem os espanhóis que trouxeram toda uma cultura, né? Foi onde houve, né? Onde o nosso gado veio pelos espanhóis, né? Veio com essa, né, entrada ali pelas missões, né? Desse compartilhamento de fronteira. A gente tem os italianos que trouxeram toda uma outra cultura de cortes, de tipo de proteína, de acompanhamento. Os alemães, gente. Os embutidos, os fermentados, sabe? Os portugueses. E a gente tem tudo aqui dentro. Só que a gente não olha para isso. A gente está assim, ó. E aí eu ia te provocar assim. O que pode e o que não pode na churrasqueira? Pode tudo. Só não pode jogar lixo. Eu tenho pavor quem joga guardanapo de papel, bituca de cigarro, palha de dente. Pode tudo. Por quê? Pode assar abobrinha, berinjela, essas coisas? Pimentão. Gente, assim, ó, uma coisa importante. É que isso é importante porque tem um monte de corneteiro aqui, porque eu asso e os caras dizem que eu sou assador de abobrinha. Abobrinha, berinjela, Teve o Antônio da Luz aqui dizendo que você mudou o padrão, né? Que antes era tudo carne, corte e tal, e daí veio passando os anos e veio me salva, eu quero que tu me salve aí pros corneteiros. A frutaria. Assim, ó, o que eu considero, tá? A churrasqueira, esse fogo, né? Ele é uma cozinha. É uma técnica de cozinha. Então, não é como eu ligar a boca do fogão ali, o gás vai alimentar e eu vou cozinhar alguma coisa. Não. Eu tenho que alimentar esse fogo primeiro. Tem um calor constante ali para tu poder trazer o sabor da brasa, né? Então, por que eu digo que dá para colocar tudo? Porque é uma cozinha, a brasa. Então, assim, qual é o grande pulo do gato sobre isso? É tu aproveitar o sabor que esse fogo dá, que essa transformação química dá. Então, se tu for fazer uma abobrinha na brasa, faz a melhor abobrinha na brasa. Eu te garanto, e eu garanto aqui para quem está escutando, que não vai ter nenhuma abóbora no mundo que vai superar o sabor da brasa. Né? Mas daí tu tem que saber como tirar esse sabor. Claro, né? claro. Como é que tu tira esse sabor? Tu não pode deixar queimar, tá? Porque o queimado ele traz um sabor meio amargo, né? Mas esse marrom, né? Essa crosta perfeita, esse dourado da brasa, né? Essa caramelização que o fogo dá, é fantástico. Então, assim, eu faço tudo. Ontem eu tive um evento, eu fiz arroz birubiru na brasa. Usei o arroz ali no fogo, com panela de ferro, né? Fritei o bacon, sabe? E assim, fica... Por quê? Porque é uma cozinha, gente. E aí vale tudo. A carne, ela... Até porque eu acho que o grande lance da brasa é essa relação com os insumos, né? Com o ingrediente. E o mais legal, que eu sempre... Ontem, por exemplo, eu tinha uma assistente nova, que a primeira vez trabalhava comigo, ela veio da cozinha, né? Tá dentro de uma cozinha. Eu digo, gente, aqui na brasa não tem receita, eu não tenho uma cozinha francesa onde eu tenho que seguir, ou uma, sabe, aquela coisa tanto... Não. É uma cozinha que tu vai te relacionando com o teu paladar e o quanto isso faz sentido, né? Mas qual é o pulo do gato? Sempre é o sabor da brasa. E o teu fogo vai mudar com o carvão, com a lenha, se tem vento, se não tem vento. Tá? Não é aquela boca do fogão que tu não tem uma constância, eu tenho que tentar manter isso. Vai te dando mais dificuldade para... Vai te dando. Por isso que é importante a gente entender que... a interação do assador, da assadora com o fogo é constante.
Então não dá pra sair, dar uma volta, né? Tomar um banho enquanto tá cozinhando ali alguma coisa, né? Tem uns Tem quantos. uma história boa dessa aí, tem uma história boa. O meu cunhado deve estar vendo isso aí, né? Depois a gente conversa lá. Certo que ele vai ficar bravo comigo. Mas eu lembro que eu fui uma vez na casa dele, ele morava com o sogro na época, e ele falou assim, não, eu não posso fazer churrasco na casa do meu sogro porque ele me toma os espetos. Eu falei, sério? Mas que, sei lá. Eu começo a fazer churrasco, a hora que eu vejo, ele tira... E aí eu fui lá um dia fazer churrasco. Ele realmente fez o fogo, deixou tudo certinho, colocou os espetos na época era espeto, ele colocou o espeto na churrasqueira, colocou a cadeira de costas pra churrasqueira e começou a conversar com a gente. E conversava, e eu já começou a me incomodar. E daqui a de pouco... repente levanta o sogro dele e vai lá e dá uma olhada. E mexe de novo. E ele seguia conversando e dava uma olhada de volta e tal. Quando vi, o sogro dominou a churrasqueira. Aí ele olhou pra mim assim, tá vendo? Eu não posso nem começar o churrasco já. Tá explicado. Também, tu abandonou a churrasqueira. Mas são tem o assador que se apronta antes do churrasco, né? Tem também, tem. Começa e aí abandona. O que não pode, já disse. O que mais tu já viu? Tem algum absurdo, assim, alguma curiosidade que tu viu do fogo? Essas invencionices, alguma coisa assim? Muita invenção, gente. Muita invenção. Eu vi uma que esses dias era o porco colhido. Não sei se você viu, eles montaram uma plataforma de uma colhedeira e botaram vários porcos assim e girava no carretel, no molinete. E chamavam de porco colhido. Eu acho assim que, por exemplo, eu estava falando, me lembrei de um equipamento que a gente, no livro, tem sobre isso, que é o menarosto. Vocês já ouviram falar. Vale a pena conhecer em Flores da Cunha, no interior ali, naquelas cidadezinhas, acho que pertencem a Flores da Cunha mesmo. Essa foi em Travessão Carvalho, que é uma comunidade bem italiana. E eles têm do lado da igreja, né, aqueles ginásios para eventos. E eles fazem uma vez por mês, ou, enfim, agora eu não sei, que é o menarosto, que é aquele... que é isso que é a riqueza, né? A comunidade italiana, né, que veio para o Rio Grande do Sul, trouxe... Depois eu mostro a foto e disponibilizo até o PDF para quem quiser. Pedir aqui para o pessoal do Pé no Barro, né? Porque esse livro já está esgotado, mas eu tenho o PDF do livro. Manda que a gente disponibiliza. E o menarosto, ele é um equipamento que foi criado pela comunidade italiana. Eles trouxeram, né, da Itália. Ele é um cilindro, né, com vários espetos. Ele não é um cilindro fechado, ele só tem a base aqui vazada. E eles espetavam tudo que caminhava, voava, né? Que daí vai o coelho, a codorna, passarinho. Hoje em dia, obviamente, que não pode, eles colocam outras coisas, mas... A cultura da caça também, né? A cultura da caça, exatamente. E eles o espeto, isso aí girava, ficava... Então é girarosto ou menarosto. E isso foi uma invenção, né? Imagina, na época diziam a mesma coisa, o que é isso? Mas assim... Talvez muitas coisas venham a acontecer, né? Muitas descobertas, os professores pardais, né? Da carne, do churrasco, venham trazer outras formas de assar. Mas tem até roda gigante hoje em dia, né? Tem vários equipamentos. Acho que a gente está na época dos festivais, essa forma de, né? Que já acaba sendo um show, né? Acaba sendo uma... Mas, assim, o resultado final, se não for bom, não vai fazer sentido. Né? Então, assim, eu vejo coisas, gaiolas suspensas, sabe? Varal, não sei o quê. Cara, se não tiver o resultado final, não vai entregar. E é isso que é o ponto. Tu vai reinventar a roda, até pode tentar. Mas se não tiver com o sabor certo da brasa, aquela crosta perfeita, sabe? O tempo certo que aquela proteína vai ter com o fogo, um tempero ou não, né? Isso também é cultural, temperos, né? Por exemplo, os italianos usam muito ervas frescas, né? Para temperar, galeto, né? Todos esses assados, o churrasco que a gente, né? Hoje tem no Rio Grande do Sul. Quem não gosta de uma galeteria, isso é churrasco, gente, né? Então, pode inventar o que for, mas se no teu prato não for bacana, não tiver sabor, não tiver aquela vida da brasa de uma forma... eu chamo de... Não sei se vocês sabem, né? Que tem os 4 sabores que descobriram. Quais são? Doce, salgado, amargo e azedo, né? E teve um japonês que descobriu o 5º sabor, que é o umami. O umami é o 5º sabor, ou seja,
que ele não é nenhum nem outro, mas ele tem uma perfeição. Quando a gente come alguma coisa, o churrasco tem isso, muito o bifinho da avó, o feijãozinho, aquele pão crocante. Acessa uma outra Começou com área. a descoberta do leite materno, né? Para criança, ele é um umami, ele é tudo. Então, esse sabor umami, que eu acho fundamental num churrasco, que é a perfeição. Se não tiver isso, qualquer tractana não vai fazer sentido. Legal. Clarice, é muito bom, Bah. Eu já também fico fervilhando aqui. Mas tem um assunto que a gente acabou não falando aqui, que é essa questão do movimento, que tem um movimento, tem todo esse movimento pró-carne, de contar a história da carne, de pegar a origem, de onde veio, do animal produzido, da idade de abate, tudo, e chegar num churrasco. Isso tem atraído um público gigantesco. A gente vê grandes shows hoje. Fernando Sorocaba está fazendo um festival, né? Ligado ao churrasco e tudo, grandes shows com a experiência ligada à carne. Só que, por outro lado, a gente vê o pessoal, muita gente batendo na carne por toda essa questão ambiental e tudo. Como é que você tem visto isso nos festivais para onde você passa? Tem encontrado algum tipo de preconceito? Aquela pessoa que gosta do movimento, mas não come carne. Como é que você tem enxergado todo esse movimento anti-carne daí pelo outro lado? Olha, eu acho que é natural, né? Não vejo nenhum problema no sentido de... Tem consumidor para tudo, né? Eu acho que a gente se liga naquilo que a gente tem afinidade. Desde o início, no meu trabalho, quem me segue sabe que eu sou carnívoro, que eu trabalho com isso, né? Então, se tem um vegetariano que me segue, ele vai se sentir desconfortável ali, né? E já aconteceu de ter algumas opiniões, assim... eu digo, olha, eu te valido, é o que tu gosta, eu te respeito, né? E eu tenho esse meu trabalho, sou carnívora, o meu público é carnívoro também, né? Cada um na sua... Sempre foi assim. Uhum. Eu não preciso ter iguais, né? E eu acho que a tendência por isso que eu acho importante trazer o sabor da brasa para todos os ingredientes, não só a carne, porque o grande... esse lugar de assar o churrasco, né? É carne sobre brasa, mas não é só carne sobre brasa, é vegetais sobre brasa, é fruta sobre brasa, é folha sobre brasa, tem várias oportunidades de sabor aí, né? Então ele atende o vegetariano, né? E atende o carnívoro. O importante é essa cozinha estar viva. E o quanto isso é compartilhado e aproveitado pelas pessoas, porque se trata disso, né? Então, assim, o que me assusta nos festivais de churrasco, nesses eventos, não é sobre o consumo eu acho que tem muito desperdício, né? Porque as pessoas elas vão ali, elas experimentam, provei um pouquinho, não gostei, joga fora. Mas o que mais me incomoda é a geração de lixo, né? A geração de lixo, que isso é gigante, né? Então, tem esse ponto. Agora, os festivais, eles atendem a um nicho específico, né? Esse público que ama, né, esse tipo de evento, porque o entretenimento de churrasco, ele veio para o Rio Grande do Sul há pouco tempo, né? Eu fui embaixadora de um evento em Gramado, que começou em 2016, teve acho que primeiro em 2016, 17 e 18, né? Em Gramado, chamava o Churras. Não existe mais, mas foi uma tentativa naquela época de trazer para o Rio Grande do Sul um evento de churrasco que já estava bombando. Lá para cima, né, tem evento de churrasco todo final de semana. Todo final de semana. É uma coisa impressionante. E reúne milhares de pessoas. Sim, tu sempre vai ter as pessoas que gostam, as que não Exato. gostam. Existem os movimentos, né, a segunda sem carne. A gente tá vivendo um pouco disso, dessa questão dessa polarização, de tentar a lacração. Né? Eu acho que existe uma questão de respeito. Eu gosto disso, bacana. Tu não gosta? Bacana. E eu acho E eu acho que tem uma geração aí que também tá vindo, tem mais vegetarianos, né? Mas eu acho que o universo... sempre vai ter consumidor, né? Sim. Eu acho que o consumo consciente de qualquer coisa é o importante, né? A gente está fazendo de uma proteína que ela tem um valor também que ele não está... E também tem nicho, como a gente falou, né? Marcas que atendem a diferentes consumidores. Mas o mercado é muito dinâmico. Exato. E esses eventos de churrasco, eles trouxeram para um público mais amplo, né, essa experiência do assado, com diferentes formas de fazer, com diferentes acompanhamentos, né, trazendo um universo
que não diz respeito só à carne, daí tem o peixe, né? Daí tem só os legumes, daí tem só a sobremesa, sabe? Sim, mas onde a brasa, o fogo é a grande estrela. É o desfile de moda. O desfile de moda, exatamente. Exato. E tem muitas vezes, às vezes o pessoal é meio contra a carne, porque entra no modismo por causa de uma narrativa dizendo que, porque comer carne, coitado dos animais, ou tem essa questão toda também que veio uma pressão dizendo que os animais são responsáveis pelos gases de efeito estufa, que isso sim, o aquecimento global é puxado pelos ruminantes, e aí os bovinos, ainda mais o Brasil, que tá tem um rebanho enorme, né, um dos maiores do mundo, mas tem muita inverdade também nesse processo como um todo, né? São narrativas, né? Eu acho que são narrativas que atendem a diferentes pensamentos. Né? Sim. E diga assim, desde quando o mundo... A gente evoluiu muito por causa do consumo de carne, nosso desenvolvimento cerebral, tem toda essa questão. E tem a outra parte também ligado à parte ambiental, que agora, sim, estão entrando vários estudos, estão desmistificando toda essa questão dos bovinos e emissão de metano, que está muito ligado a uma cadeia como um todo. Não adianta a gente olhar só a emissão de metano dos bovinos, então a gente tem que olhar todo o ciclo do carbono. Claro. Que os bovinos têm uma função fundamental, que é, primeiro, transformar algo que é fibroso em um alimento de alta qualidade, que é a pastagem que a gente mal consegue digerir em um alimento de alta qualidade. E, por outro lado, também é a importância no sequestro de carbono. Tem a emissão pelos bovinos, mas a planta, no seu processo de crescimento, ela capta o CO2 do solo, coloca nas raízes, e as plantas produzem mais, as gramíneas produzem mais quando são pastejadas. Então, quando o animal pasteja, ele estimula o crescimento, ele come a parte aérea, reduz raiz, quando a planta volta a crescer, cresce parte aérea, cresce raiz e aloca esse carbono no solo. E no final das contas, o balanço ele é negativo, que a gente chama. Se sequestra mais carbono do que se emite. Então, no final das contas, os bovinos eles são fundamentais para sequestrar esse monte de carbono que muitas vezes a indústria coloca na atmosfera, as emissões de poluentes, tudo isso. Tem um mundo aí, né? A sociedade criou tantas... E o agro, por muitas vezes, assumiu um papel muito bélico, né? Em vez de, também. Em vez de com respostas estruturadas, tu prefere ir lá e tentar terminar com o cara que tá falando aquela... Exato. Em vez de tu dar fatos, trazer conhecimento, mostrar, explicar... né? Porque eu acho que quando a gente é provocado, né? Olha que conhecimento teve que ter que estudar isso para poder... né, te embasar, ver pesquisas, né, ter uma observação científica sobre isso. E eu acho que isso que é importante, né, a gente poder olhar para tudo isso e entender e aí adequar, né, porque eu acho que a gente está caminhando, né, a humanidade está caminhando por um momento que a gente vai ter cada vez mais pessoas precisando comer, né, e o agro precisa atender de uma forma que também o planeta pede, né? Que também não é uma questão de todo um ambiente, né? Que vai desde a indústria da automobilística que a gente tem, né? Tudo se conversa hoje, não é só no digital, mas tudo se conversa e esse conhecimento que vocês desenvolveram, ele afeta o trabalho de muitas pessoas, né? Certeza. E como as pessoas também entendem isso. Então, eu acho que no fundo, o que a gente precisa é conversar. Exato. Né? Conversar e se entender, porque não tem... essa coisa de lacrar, assim, quem já não passou por isso? Eu já tive algumas ações impulsivas de, isso, sabe? Cala a boca aí, você não sabe o que tá falando. Ou tipo... Mas não sabe? Eu acho que a gente conversando, e eu acho que daí vem o papel do churrasco. Vamos fazer um churrasco, vamos conversar. Né? Vamos fazer um churrasco, vamos conversar, trocar ideias, vamos olhar para isso, né, de uma forma... Porque eu acho que quando a gente abre, né, eu acho que o churrasco tem isso, por isso que eu gosto muito desse universo, porque o churrasco faz tu abrir a tua alma, né? Ele te proporciona ele te desnuda, porque a gente tem, sem se dar conta, no nosso DNA, essa história, né, desse lugar onde a gente compartilhava com a natureza. Então, isso nos desnuda e nos faz também
trocar uma ideias. Uma volta às origens, assim, Uma volta às né? origens, exatamente. Bom, a gente tá se encaminhando pro fim, né? Eu saiba com a certeza que nós vamos ter que fazer um churrasco aí, porque ficaram várias camadas que a gente precisa... Exatamente. Precisa conversar mais, e essa conversa é apaixonante. Né? É muito... A gente nem entrou em fazer churrasco, né? Deu só, eu queria tem muito tempo falar de outras experiências também, do TEDx, história. como é que foi tua preparação, tudo aquilo ali. Foi difícil. Imagino. Mas acho que é isso. Bom, foi uma aula, foi um excelente bate-papo aqui, a gente conversar, e eu e o Bruno, a gente adora, né, um dos meus principais hobbies, assim, que eu adoro é fazer um churrasco, comprar uma carne, todo mundo fica falando, você é louco, vai lá comprar as coisas, passa o maior trabalho. Pra mim, não é trabalho, é prazeroso, sabe? De ir lá, escolher, pensar nas pessoas que estão. Exato. Montar, é totalmente prazeroso estar ali, ficar horas na frente do fogo, eu fico cansado depois, mas com aquele sentimento de dever cumprido, né? Que é o que a cozinha traz, então isso é muito legal. Então, fazer esse bate-papo foi espetacular, então te agradecer muito pela disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e com a audiência de vocês. Onde é que as pessoas te encontram? Como é que elas te acompanham? Como é que elas te consomem? No meu Instagram, né? Hoje em dia, eu nem tenho mais cartão, né? Mas é Instagram, Clarice com C, Schwartzman. É difícil de escrever, mas é com CH no início, daí já aparece ali. Uhum. A gente vai colocar depois na descrição do vídeo também ali, todas as arrobas. E ali onde eu tô, né? Onde eu faço, aparece meus trabalhos, o que eu penso, como é que eu me relaciono com... eu sou muito dinâmica, então assim, eu não sou uma mulher muito uma profissional muito de receitas, né? Mas eu gosto do conteúdo das coisas também. Então, é isso aí. Mas eu acho que a gente tem uma contribuição muito grande, né? Enquanto profissional nessa área, de construir, né? De fazer essa troca de experiência, de conversar, de aproximar as pessoas dessa cultura da brasa. E eu, como mulher, eu me sinto sempre responsável por ter uma representatividade, né? E bater pé sobre isso, né? Existe ainda machismo, existe os clubes do Bolinha ainda, né? Então, eu tenho essa missão, é uma causa que eu tenho. E tu tá sendo a primeira convidada nossa aqui que legal, olha só que honra. Mais um pioneirismo aí, abrindo uma porteira. Que bacana, muito obrigada. O próximo vai ser com as gurias aí também, tem convidadas que vêm pra frente. Duas produtoras que bacana. Não, mulherada, acho que é esse papel, né? Que a gente estava falando, não é sobre ser melhor ou pior, é a gente ser juntos, né? Poder... trabalhar juntos por uma causa, por um mundo melhor, né, para poder... Todo mundo quer ser feliz, né? É essa a base de tudo. Beleza. Show de bola. Certo, obrigado mais uma vez, Clarice. Então, agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, até o final desse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação. Tem mais vídeos do nosso podcast aqui na playlist do nosso canal no YouTube, né, que é CIA Brasil Oficial. Tem a playlist ali do podcast, também tem os nossos cortes. Então fique à vontade para acessar todos vocês quiserem. Tem vários episódios bacanas aí que a gente já gravou, tenho certeza que vocês vão gostar. Também não esqueça de seguir nas nossas redes sociais, Pé no Barro Podcast, no Facebook, Instagram, TikTok e Spotify também, para quem quiser ouvir, né, não assistir, podem nos consumir pelo Spotify, tá certo? Até o próximo Pé no Barro Podcast, um grande abraço e a gente se vê. Valeu!